Imagine que existe um grupo de pessoas neste mundo, menos de 1% da humanidade, que carregam uma energia que faz um ambiente inteiro silenciar quando elas entram. Não são barulhentas. Não estão tentando. Não precisam provar nada. E ainda assim você sente que elas sabem algo que o resto do mundo não sabe. Elas não apenas vivem, elas existem. Como se cada respiração que tomam carregasse o ritmo de um mundo mais profundo, mais silencioso e mais verdadeiro. Carl Jung as chamava de os escolhidos. Almas que não meramente caminham pela vida, mas através de si mesmas. Elas não nasceram para se encaixar, mas para despertar. Em seus olhos reside a quietude de alguém que caiu no fundo do poço e encontrou algo lá. E em seus corações queima o fogo daquele que encontrou significado mesmo na escuridão. Mas o que as torna tão diferentes? É a luz que faz a escuridão recuar? A força para permanecer firme na solidão? Ou a energia silenciosa que pode mover a alma de outra pessoa? Nós vamos explorar 7 marcas sagradas que Jung acreditava que apenas almas verdadeiramente despertas carregam dentro de si. Não para fazer você se tornar outra pessoa, mas para ajudá-lo a perceber que talvez você tenha sido um deles todo esse tempo sem nunca saber. A primeira marca é a luz que faz a escuridão recuar. Você já se perguntou por quê? Quanto mais você cresce, menos pessoas parecem te entender. Por quê? Quando tudo que você quer é paz, o mundo de repente se torna barulhento. Aqueles que antes eram próximos se afastam, e até pessoas com quem você não fez nada se sentem desconfortáveis ao seu redor. Carl Jung chamou esse fenômeno de resistência da sombra. A resistência da escuridão à luz da consciência. Quando uma alma sai de sua camada primal, transcende os jogos do ego e vive pela frequência da verdade, sua energia se torna uma luz reveladora. E a luz, por sua própria natureza, é honestidade absoluta. Ela expõe tudo o que ainda não foi curado. Um escolhido não precisa dizer nada. Sua mera presença muda a atmosfera de um ambiente. Como acender uma lâmpada na escuridão, não há necessidade de anunciar. A própria luz força a escuridão a se retirar. Jung disse uma vez: quanto mais brilhante a luz, mais escura a sombra. Significando que, à medida que sua energia se torna mais pura, ela não apenas ilumina você, mas também revela a sombra nos outros. Alguns serão gratos por essa luz, mas aqueles que não estão prontos ou se retirarão ou até mesmo te atacarão, porque sua luz os força a ver o que ainda não estão prontos para enfrentar. Imagine que você é um espelho limpo em uma sala empoeirada. Quando alguém olha para você, não vê apenas você. Eles veem a sujeira em seu próprio rosto. Nem todo mundo é corajoso o suficiente para enfrentar isso. Alguns vão se virar. Outros vão culpar o espelho, te chamando de brilhante demais, diferente demais ou falso demais. Mas, na verdade, isso é simplesmente a reação natural da escuridão à luz. Na psicologia junguiana, esta é uma fase comum no processo de individuação. Quando uma pessoa se aproxima de seu verdadeiro eu, ela naturalmente se torna um espelho refletindo o inconsciente coletivo. A verdade que você incorpora não é apenas sua. Ela desperta o que foi reprimido nos outros. Uma mulher compartilhou uma vez com o canal que, depois que começou sua jornada de cura, percebeu que cada vez menos amigos queriam vê-la. Ela não fofocava mais, não reclamava mais, não participava mais de conversas negativas. No entanto, essa mesma calmaria deixava os outros desconfortáveis. Uma amiga disse: "Você mudou. Você não é mais tão divertida como antes." Ela simplesmente sorriu, percebendo que a diversão que sentiam falta era o caos que ela havia deixado para trás. E ela entendeu. A luz nem sempre é apreciada por todos, apenas por aqueles que a procuram. Quando alguém reage fortemente a você, isso não diz nada sobre você, mas tudo sobre eles. Quando você é honesto, o falso se sente ameaçado. Quando você está em paz, o inquieto se sente desconfortável. Quando você é livre, o aprisionado sente inveja. O mundo pode nem sempre honrar a luz, mas o universo o faz. Cada pessoa que te deixa não é uma perda, é purificação. Toda vez que alguém não pode mais suportar sua energia,
É um sinal de que você atingiu um novo nível, um que nem todos podem pisar. Olhe para trás em sua vida. Quantas vezes aqueles que se foram se revelaram bênçãos? Quantas vezes após um desgosto você emergiu mais claro e mais forte? Ninguém anda no caminho dos escolhidos sem essa limpeza. Às vezes Deus não tira os outros de você. Ele simplesmente tira você dos campos de energia que você já superou. A solidão que você sente não é punição. É espaço sagrado onde a alma se reinicia para se preparar para seu próximo chamado. Se você sente que está perdendo a conexão com o velho, não entre em pânico. Confie que a verdadeira luz nunca está solitária. Ela está apenas sendo colocada onde realmente pertence. Os escolhidos não existem para serem queridos. Eles existem para despertar. E às vezes despertar significa caminhar sozinho em silêncio até encontrar outras almas da mesma luz. Carl Jung disse uma vez: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Quando você se torna você mesmo, perceberá que nem todos estão prontos para ver isso. Mas isso é um privilégio, não um fardo. A verdadeira luz não precisa de prova, nem de defesa, nem de compreensão. E quando você está entre os escolhidos, a escuridão naturalmente recua. Então, se sua presença faz as pessoas se afastarem, não tema. Lembre-se, apenas aqueles com luz podem reconhecer a luz. A segunda marca é nunca pertencer à multidão. Depois que a luz dentro de você desperta, a próxima coisa quase sempre acontece. Você começa a sentir que não pertence mais a lugar nenhum. Você não pertence mais a velhos grupos de amigos. Não consegue mais se envolver em conversas superficiais. E não sente mais empolgação com as coisas que antes te empolgavam. E é dentro desse não pertencimento que a jornada dos escolhidos verdadeiramente começa. Carl Jung disse que quando a alma entra no processo de individuação, a jornada de tornar-se si mesmo, ela deve se separar do coletivo. Não por arrogância, mas porque o universo te puxa para longe do barulho para que você possa ouvir o chamado da sua alma. Os escolhidos frequentemente se sentem diferentes desde a infância. Eles sentem mais profundamente, pensam mais e fazem perguntas que outros ignoram. Enquanto a maior parte do mundo busca concordância, eles são impulsionados a buscar a verdade. Em uma sessão de terapia junguiana, uma mulher chamada Alara compartilhou sua história. Ela trabalhava em uma grande corporação, tinha amigos, tinha um relacionamento, mas sempre se sentia como se estivesse vivendo em uma fantasia que não servia. Todos ao seu redor diziam: trabalhe duro, seja promovida, compre uma casa, constitua família. Isso é felicidade. Mas para ela, algo estava sempre faltando. Um dia, sentada em seu escritório, ela olhou ao redor e percebeu que todos estavam atuando na mesma peça, falando sobre as mesmas coisas, temendo os mesmos medos, perseguindo as mesmas ilusões. A partir daquele momento, ela soube que não poderia mais viver assim. Ela pediu demissão, vendeu a maioria de seus pertences e passou um ano viajando sozinha. Ninguém entendeu. Muitos disseram que ela era louca, mas naquela solidão, ela disse que se sentiu verdadeiramente viva pela primeira vez. Jung chamou isso de isolamento sagrado. Nem toda alma pode suportá-lo, porque no isolamento, você não tem onde se esconder, nenhuma aprovação externa para confirmar que você está certo. Você fica apenas com você mesmo. Mas é aí que a alma começa a falar. Se a luz no estágio anterior é revelação, então a solidão neste estágio é refinamento. O universo não cria os escolhidos na multidão. Ele os forja no silêncio, como um diamante, não formado na luz, mas nas profundezas da terra, onde pressão e solidão criam a perfeição. O isolamento dos escolhidos não é sem sentido. É a separação energética que os prepara para seu papel como guias. Eles não podem liderar se ainda estão dissolvidos na multidão. Eles devem aprender a ficar sozinhos, a ver claramente e a não temer serem mal compreendidos. Porque verdadeiros guias não seguem caminhos. Eles se tornam os caminhos. Você pode notar que não gosta mais de conversas superficiais, se sente desconfortável em relacionamentos antigos ou não vibra mais com lugares que antes amava. Não é porque você mudou demais,
É porque sua alma agora vibra em uma frequência diferente. A multidão precisa de uniformidade para se sentir segura. Os escolhidos precisam de verdade para se sentir vivos. Em um mundo obcecado em se encaixar, os escolhidos são chamados a se destacar. Eles podem ser confundidos como frios ou distantes, mas, na verdade, estão apenas protegendo o espaço onde sua alma pode respirar. Uma metáfora que Jung amava era a da pessoa caminhando na ponte. Eles não pertencem mais à margem antiga, mas ainda não alcançaram a nova. Eles pairam entre dois mundos. O velho desmoronando, o novo ainda não nascido. Esse momento é tanto provação quanto graça. Pois apenas permanecendo no vazio, você pode se tornar a ponte entre o céu e a terra, entre o inconsciente e o consciente. O mundo moderno faz as pessoas temerem a solidão. Mas Jung disse: a solidão não vem de estar sozinho, mas de ser incapaz de comunicar as coisas que parecem importantes para você. Os escolhidos não são solitários por falta de companhia. Eles são solitários porque poucos entendem a linguagem da alma. Mas não se preocupe. Aqueles que compartilham sua frequência aparecerão quando você estiver pronto. A solidão é apenas uma porta, não um destino. Lembre-se das maiores almas da história, de Jesus a Buda ao próprio Jung. Todos passaram por uma fase de serem mal compreendidos, separados da multidão. Só quando não pertenciam mais ao velho mundo puderam começar a criar o novo. Se você está nesse estágio, se sentindo diferente, não visto, não tente se misturar. Deixe essa diferença ser a marca sagrada da sua alma. Os escolhidos não nasceram para se encaixar, mas para despertar. E às vezes, para despertar o mundo, você precisa ousar ficar sozinho. A terceira marca é a frequência interior que desperta os outros. Algo milagroso começa a acontecer quando você atravessou a escuridão e aprendeu a ficar sozinho. Sua energia começa a se espalhar. Não é mais uma luz isolada. Torna-se uma frequência de despertar. Uma vibração que faz aqueles ao seu redor lembrarem-se da parte mais profunda de si mesmos. Este é o momento em que os escolhidos passam da autorreflexão para a iluminação, de simplesmente ver a si mesmos para despertar a luz nos outros. Carl Jung chamou este estágio de arquétipo do self, o arquétipo da totalidade. Quando um ser humano atinge este nível, ele não apenas se reconhece, mas se torna um canal para o despertar do coletivo. Jung acreditava que dentro de cada pessoa reside o centro do self, o ponto onde a consciência e o inconsciente se unem. Quando um escolhido vive inteiramente a partir desse centro, sua presença se torna hipnótica. Um campo de energia que faz os outros se ajustarem sem uma palavra. Como uma melodia perfeitamente afinada, sua frequência ressoa com as almas ao redor. A ciência moderna chama isso de contágio emocional. Neurocientistas descobriram neurônios espelho no cérebro. Quando testemunhamos alguém que é autêntico, alegre ou em paz, nossas próprias células neurais espelham esse estado. Você não apenas vê a paz, você a sente. É por isso que ao lado de um escolhido, você de repente se sente mais calmo, mais leve e até curado sem entender o porquê. Os escolhidos não pregam, nem tentam salvar ninguém. Eles simplesmente existem. Sua mera presença é o remédio. Como uma vela no escuro, eles não discutem com a noite. Eles simplesmente brilham e a noite recua. Uma mulher chamada Alina disse uma vez que não entendia por que estranhos frequentemente vinham se confessar a ela, mesmo sobre coisas que nunca tinham contado a ninguém. Não era porque ela tinha respostas. Era porque eles se sentiam seguros perto dela. Havia algo gentil, mais firme em seu olhar, que tornava os outros incapazes de mentir para si mesmos. Após uma breve conversa, uma amiga a abraçou e chorou. Eu não sei porquê, mas quando estou perto de você, eu só quero ser real. Alina não fez nada especial. Ela simplesmente ouviu com sua alma. E essa é a marca dos escolhidos. Eles não mudam o mundo através de palavras, mas através da frequência interior. Quando você atinge esse estado, você não reflete mais a escuridão dos outros. Você desperta a luz deles. Sua presença se torna um espelho transparente,
através do qual todos que olham veem a parte mais bonita de si mesmos. Muitos sentiram essa mesma presença em figuras como a princesa Diana. Ela não era filósofa ou líder religiosa, e ainda assim podia fazer as pessoas se sentirem vistas e tocadas. Jung disse que almas que transcendem o ego pessoal se tornam símbolos coletivos. Elas despertam nos outros as qualidades esquecidas da humanidade: compaixão, coragem e luz interior. A princesa Diana nunca deu palestras sobre bondade. Quando ela se ajoelhou para abraçar um paciente com AIDS numa época em que o mundo ainda estava aterrorizado, aquele único gesto tocou a parte mais profunda de todos nós. Ela não fez apenas o bem. Ela despertou a consciência. Sua energia era a prova viva da frequência de despertar que Jung descreveu, onde o amor não é mais palavras, mas uma força que move almas. E isto é exatamente o que Jung previu muito antes da ciência provar. O encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se houver reação, ambas são transformadas. Cada encontro com a alma da luz é uma reação química espiritual. Quando você atinge este estágio, não precisa mais provar seu valor ou persuadir ninguém a acordar. Você entende que viver autenticamente é o convite, e aqueles que estão prontos virão para sua luz. Jung acreditava que uma pessoa unida ao Self não é mais um indivíduo separado, mas um portal através do qual o inconsciente coletivo flui. Ele se torna um vaso para algo maior, tanto humano quanto divino. Lembre-se, os escolhidos não são aqueles que te fazem falar, mas aqueles que te fazem silenciar. Porque na presença deles, sua alma sussurra: eu me lembro quem eu sou. A quarta marca é que a natureza e os seres vivos sentem sua energia. Quando uma pessoa vive em alinhamento com sua alma, sua energia começa a se sincronizar com o ritmo do universo. Não mais separada da vida, mas parte dela. Jung chamou isso de ressonância espiritual entre a alma humana e todas as formas de existência. Neste nível, você não tenta se conectar. Sua própria energia se torna o fio invisível que te liga a tudo. Crianças, animais e a natureza sentem isso instintivamente porque vivem sem a máscara do ego. Eles respondem diretamente à energia verdadeira. Uma criança não se importa com quem você é ou o que você diz. Ela sente sua frequência. Quando você está em paz, ela naturalmente se aproxima. Quando você está caótico, ela se afasta. Um gato não vai dormir perto de alguém que o deixa desconfortável, e uma flor nunca florescerá em um ambiente tóxico. Quando sua energia se torna clara, a natureza responde se abrindo, como se o universo estivesse dizendo: eu te reconheço. Jung escreveu certa vez: em todo caos, há um cosmos. Em toda desordem, uma ordem secreta. Por mais complexa que seja, a alma humana é apenas um ramo da vasta corrente viva da natureza. Quando você vive separado da sua alma, você sai desse ritmo e o mundo ao seu redor resiste. Mas quando você retorna ao seu centro, a realidade começa a respirar com você. Uma amiga me contou uma vez que, depois de anos no setor financeiro, entrou em crise. Apesar do seu sucesso, ela se sentia vazia. Um dia ela deixou a cidade, alugou uma pequena cabana de madeira na floresta apenas para respirar e existir. Durante a primeira semana, tudo o que ouvia era o barulho de sua própria mente, inquieta e alta. Mas depois de algumas semanas, algo mudou. Pássaros se aproximaram da janela, veados vagaram pelo jardim e flores desabrocharam fora de época. Ela disse: não foi a natureza que mudou, fui eu. Quando minha mente ficou quieta, o universo se aproximou. Talvez o que ela experimentou naquele silêncio fosse a mesma coisa descrita na Bíblia. Quando o profeta Elias fugiu para o deserto, exausto e desesperado, ele clamou a Deus. No entanto, Deus não veio na tempestade, nem no terremoto, nem no fogo, mas num sussurro suave. Quando Elias ouviu aquela brisa, ele soube que Deus estava presente. Da mesma forma, quando a alma humana se aquieta, o universo começa a falar através de seus sinais mais sutis. Não através de barulho ou milagres, mas através da comunhão sagrada entre a respiração e a vida. Essa história não é mágica. É a resposta natural da energia pura. Quando sua consciência não emite mais resistência, o mundo responde com confiança.
Jung comparou isso à dança entre a alma e o cosmos, onde cada passo humano envia ondas que tocam o todo. Os escolhidos entendem que não são observadores da vida, mas participantes dentro dela. Se você já andou na natureza depois da chuva e sentiu uma energia estranha inundando seu peito, não felicidade, não tristeza, mas paz perfeita, esse é o sinal de que você está ressoando com a frequência da vida. Os escolhidos vivem nesse estado não ocasionalmente, mas continuamente. Eles não procuram a natureza para se curar porque se tornaram natureza. Jung comparou a alma desperta a uma árvore antiga, raízes profundas na terra, galhos se estendendo aos céus. Quando você verdadeiramente se une ao Self, você se torna a ponte entre dois mundos, terra e céu, matéria e espírito. Uma árvore não faz nada para nutrir a vida ao seu redor. Ela simplesmente é. Quieta, enraizada, doando. Pássaros vêm por conta própria. Sombra aparece por si só. Assim é com os escolhidos. Eles não tentam ser especiais, mas sua presença torna tudo ao seu redor mais vivo. O mundo moderno ensina a humanidade a dominar a natureza, a conquistar e controlar. Mas os escolhidos sabem que a vida não pode ser possuída, só pode ser honrada. Quando você caminha em consciência, não se vê mais acima da criação, mas respirando com ela. A árvore não é mais apenas uma árvore, é você em outra forma. O vento não é mais apenas vento, é a respiração da alma coletiva. E quando você vive tão autenticamente que até a natureza ouve, é quando você se torna parte do milagre que Jung chamou de cosmos vivo. O universo vivendo através de você. Se você já teve um momento em que a natureza pareceu responder a você, uma brisa suave quando você estava triste, um pássaro pousando perto quando você estava quieto, talvez seja assim que o universo sussurra: eu estou aqui. A quinta marca são sonhos, símbolos e coincidências significativas. Você já se perguntou por que alguns momentos parecem precisos demais para serem mera coincidência? Uma música toca exatamente quando você pensa em alguém. Um livro se abre na página que você precisa. Um número se repete, 1111, 22, 27, 777, como se alguém estivesse falando com você através do véu fino entre o visível e o invisível. Carl Jung chamou isso de sincronicidade. Coincidência significativa onde eventos aparentemente aleatórios revelam a ordem oculta do universo. Para os escolhidos, sincronicidade não é sorte ou ilusão. É a linguagem da alma. Quando eles vivem em alinhamento, o inconsciente começa a se comunicar através de símbolos, imagens e eventos vibrando em harmonia. Jung acreditava que a alma humana não existe sozinha. Ela é parte do inconsciente coletivo, um vasto oceano de imagens e energias compartilhadas. Assim, quando você se alinha com sua alma, o universo começa a responder. Sonhos, disse Jung, são cartas do inconsciente. Nos sonhos, a alma fala em símbolos, não em lógica ou palavras, mas em imagens, sentimentos e metáforas. Os escolhidos frequentemente sonham com símbolos recorrentes: água, cobras, espelhos, luz, a linguagem antiga da psique. Como Odisseu na Odisseia, os escolhidos devem navegar pelo caos onde os deuses não falam diretamente, mas enviam sinais, uma mudança no vento, o canto de uma sereia, a rajada de Éolo. Cada sinal carrega significado, mas apenas o desperto o reconhece. A sincronicidade funciona da mesma forma, não como mágica, mas como migalhas de pão te guiando para onde você precisa ir, se você estiver quieto o suficiente para ouvir. Jung contou uma vez um caso famoso. Uma paciente sonhou com um escaravelho dourado, o símbolo egípcio do renascimento. Enquanto ela recontava o sonho na terapia, uma batida veio da janela e um besouro dourado real voou para dentro. Jung o pegou e disse: aqui está o besouro do seu sonho. Ela rompeu em lágrimas e seu bloqueio psicológico de longa data se dissolveu. Jung percebeu que a sincronicidade é quando um símbolo interno entra na realidade externa. Não há divisão entre mente e mundo. Eles são dois lados do mesmo espelho. Os escolhidos vivem dentro dessa sensibilidade. Eles sabem que quando um símbolo se repete, não é aleatório.
Quando o mesmo tema reaparece, uma música, um animal, uma frase de um estranho, é o universo sussurrando: você está no caminho certo. Uma metáfora que Jung amava era a bússola da alma. Ele acreditava que cada pessoa tem um campo magnético interno que sempre aponta para seu norte pessoal da verdade. Quando você se desvia dele, sincronicidades aparecem para te puxar de volta. Às vezes como brisas suaves, às vezes como tempestades. Os despertos não perguntam: por que isso está acontecendo comigo? Mas que mensagem isso está me trazendo? A vida moderna é governada pela razão, e esquecemos que a alma fala através de símbolos, não de lógica. Você pode chamar de intuição, um pressentimento ou uma voz interior. Todas formas da mesma sincronicidade. Quando os escolhidos entram nesse alinhamento, eles param de tentar controlar a vida e permitem que a vida os conduza. Eles não precisam mais de certeza porque se sentem guiados. Se você está vendo sinais repetidos, sonhos, números, símbolos, não os descarte como fantasia. Pause, respire e pergunte à sua alma: o que isso está tentando me dizer? Jung escreveu: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Os escolhidos não vivem mais sob o destino cego, porque aprenderam a ler suas mensagens. Eles não perguntam por quê, mas para onde isso está me levando. E naquele momento entre o visto e o não visto, eles percebem que o universo nunca fica em silêncio. Ele simplesmente sussurra numa língua que apenas almas despertas podem ouvir. Então, quando os sinais aparecerem, não fuja. Escute. Talvez não seja coincidência, mas uma mensagem destinada apenas a você, te chamando para lembrar quem você é. A sexta marca é que o sofrimento não os quebra, os renova. Você já se perguntou por que algumas pessoas desmoronam para sempre sob a dor, enquanto outras, depois de caminhar pelo inferno, retornam com uma paz tão profunda que parece que encontraram Deus na tempestade? Jung chamou isso de jornada noturna pelo mar, a passagem pela escuridão da alma onde o ego se dissolve para que a alma possa renascer. Jung escreveu: nenhuma árvore pode crescer até o céu, a menos que suas raízes alcancem o inferno. Isso não é apenas filosofia. É uma lei espiritual. Ninguém pode tocar a verdadeira luz sem primeiro enfrentar a verdadeira escuridão. Os escolhidos não são poupados do sofrimento. Eles são forjados através dele. O sofrimento não os despedaça. Ele os escava para que o divino possa fluir. Eu ouvi uma vez a história de uma mulher chamada Daniela, uma empresária outrora bem-sucedida que perdeu tudo em um único ano. Seu negócio faliu, seu casamento terminou, seus amigos desapareceram. Ela queria acabar com sua vida, mas em vez de fugir, ela ficou. Cada manhã, ela simplesmente sentava em um quarto vazio e respirava. Eu perdi tudo, ela disse. Então não havia mais nada para fingir. Durante esses meses, Daniela percebeu que não tinha mais medo. Quando você não tem nada a perder, você começa a viver verdadeiramente. E então o milagre veio, não porque o mundo mudou, mas porque ela mudou. Ela começou a escrever, a compartilhar suas experiências, e mais tarde se tornou uma palestrante que ajudou milhares através de crises. Eu morri naquele quarto, ela disse, mas minha alma voltou à vida. Sua história prova a crença de Jung. O sofrimento é o rito de renascimento da alma. Pensamos que estamos sendo destruídos, mas é apenas a velha casca se dissolvendo para que o verdadeiro eu possa emergir. Os escolhidos não perguntam mais: por que isso está acontecendo comigo? Mas o que isso está tentando despertar dentro de mim? Nessa ruptura, sua alma aprende a ver a luz não no fim do túnel, mas dentro da própria escuridão. Na Bíblia, a história de Jó mostra isso perfeitamente. Ele perdeu tudo: riqueza, filhos, saúde. Amigos disseram que Deus o havia abandonado. No entanto, Jó não amaldiçoou a Deus. Quando ele aceitou a dor sem exigir respostas, Deus apareceu não através de milagres, mas através da presença. No final, ele foi restaurado em dobro. Mas a verdadeira recompensa não foi sua riqueza, foi sua alma renascida através do sofrimento. Jung viu isso como dissolução do ego.
a quebra da identificação com papéis e imagens. Quando os escolhidos passam pela noite escura da alma, eles nunca retornam os mesmos. Eles voltam com olhos que veem através da ilusão, corações mais suaves, porém mais fortes, e um silêncio que carrega poder, o que Jung chamou de nascimento do self. Imagine a alma como uma semente enterrada no subsolo. Na escuridão, ela racha e apodrece, mas essa ruptura permite que o broto cresça. Se a semente temesse a escuridão, nunca se tornaria uma árvore. Da mesma forma, se a alma teme a dor, fica presa dentro da casca do ego. Os escolhidos entendem que a verdadeira luz só nasce quando a escuridão é abraçada. O mundo moderno nos ensina a perseguir a felicidade a qualquer custo. Mas os escolhidos sabem que às vezes a estrada para a alegria passa direto pelo inferno. Até Jesus caminhou pelo Gólgota antes da ressurreição. Ninguém é escolhido para carregar luz sem também carregar sua própria cruz. E essa cruz não é punição. É a porta para a liberdade. Se você está agora em sua estação mais escura, perda, desgosto, colapso, lembre-se, você não está sendo abandonado. Você está sendo refeito. Toda grande alma chorou na solidão antes de emergir com olhos que veem o que outros não podem. Jung disse: não há chegada à consciência sem dor. Cada vez que você suporta a dor, você não está apenas perdendo, você está se expandindo. O sofrimento não é sinal de fracasso, mas de transformação. E uma vez que você sobrevive àquela noite, sua luz interior nunca mais se apaga. A dor não quebra os escolhidos. Ela os renova. Essa é a sexta marca. A marca de uma alma que caminhou pelo inferno e carrega o céu em seu coração. Se você já passou pela sua própria noite escura da alma, onde tudo desmoronou mas levou ao despertar, então você sabe do que estou falando. Você carrega as cicatrizes, mas também a sabedoria. Você não é mais a pessoa que era antes. Você é alguém que atravessou o fogo e emergiu com ouro puro. A sétima marca é a rendição do ego, o poder de deixar ir. Depois que a alma caminhou através da luz e da escuridão, através da solidão e do despertar, chega um estágio final. Cada escolhido deve enfrentar a rendição. Não é mais uma batalha com o mundo ou consigo mesmo, mas o momento em que eles percebem que não há mais nada para lutar. Eles não precisam mais vencer, provar, segurar. Eles só precisam confiar. Jung chamou isso de rendição do ego. Não rendição na fraqueza, rendição na sabedoria. Quando o ego para de agarrar, a alma se torna livre. Os escolhidos entendem que a verdadeira força não está no controle, mas na confiança absoluta na ordem mais profunda do universo. Você já notou que quanto mais tenta controlar tudo, mais exausto fica? Quanto mais exige que a vida siga seu plano, mais a ansiedade te consome. No entanto, chega um momento em que você finalmente deixa ir. Não por derrota, mas por aceitação. E de repente tudo começa a se encaixar como água turva que clareia quando você para de mexer. Uma espectadora compartilhou uma vez que passou a vida inteira tentando fazer tudo perfeito. Seu trabalho, seus relacionamentos, sua imagem. Quanto mais ela tentava, menor ela se sentia. Até que um dia ela sentou e disse: chega, não consigo mais. Por favor, me guie. E estranhamente, a partir daquele momento, portas que ela vinha batendo por anos começaram a se abrir. Novo trabalho, novas pessoas e, acima de tudo, uma paz que ela nunca conheceu. Jung disse: os maiores e mais importantes problemas da vida são todos fundamentalmente insolúveis. Eles nunca podem ser resolvidos, apenas superados. Quando o ego para de resistir, a vida real começa. Os escolhidos sabem que nem toda pergunta precisa de uma resposta, e nem todo plano precisa de conclusão. Alguns problemas não desaparecem porque os resolvemos, mas porque crescemos além deles. Rendição não significa desistir do desejo. Significa liberar o apego ao resultado. Eles não perguntam mais quando virá, mas quem devo me tornar para que venha naturalmente. A neurociência afirma isso. Quando entramos em um estado de confiança e relaxamento, o cérebro muda das ondas beta, estresse, análise, para alfa e teta, estados de criatividade,
intuição e conexão profunda com o subconsciente. O Dr. Joe Dispenza chama isso de estado de campo quântico, onde nossa energia se alinha com a frequência do universo. Quando você para de empurrar, você permite que infinitas possibilidades se organizem. Os escolhidos sabem que nada verdadeiramente pertence a eles. Nem pessoas, nem reputação, nem sucesso.